Você já imaginou reencontrar o amor da sua vida só para descobrir que o tempo com ela está se esgotando? Nesta história verdadeira, marcada por promessas, saudade e um último adeus, eu, Valentino, vou te levar por um reencontro que parecia impossível e que se transformou na mais intensa lição sobre amor e despedida. Mas não se engane. O final dessa história vai mexer com o seu coração de um jeito que você jamais vai esquecer. Fique comigo até o fim, porque cada segundo vale a pena. Naquele verão de 2002, eu não sabia que estava vivendo os dias que mais me marcariam para sempre. Tinha acabado de fazer 18 anos, o cabelo era meio bagunçado, andava com fones no ouvido e gravava CDs só com músicas que me lembravam ela. Camila, a menina que apareceu como um raio no meu colégio no último ano e bagunçou tudo por dentro de mim. A gente se apaixonou daquele jeito intenso, puro, quase inocente, sem pensar no amanhã. Eu fazia tudo para vê-la sorrir. Esperava na porta da sala dela, levava paçoca enrolada em bilhetinho, escrevia frases no verso das provas. Ela dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu. E eu acreditava. Na verdade, a gente acreditava que ia durar para sempre. Só que o para sempre, como descobri depois, pode ter data de validade. O pai dela foi transferido para outra cidade no fim do ano. E assim, sem aviso, sem tempo para me preparar, Camila desapareceu da minha vida como um filme que termina antes do final. Os primeiros meses depois da partida dela foram cruéis. Eu acordava de madrugada, achando que tinha sonhado com aquele adeus, mas não era sonho, era ausência. Camila sumiu do mapa. Nem uma carta, nem um e-mail. Liguei algumas vezes para o número antigo, mas só dava caixa postal. Amigos em comum também perderam contato. Naquela época, as redes sociais ainda engatinhavam, e encontrar alguém era como procurar uma agulha num palheiro sem saber se a agulha ainda existia. Então, com o tempo, fui me acostumando com o vazio. Fiz faculdade, trabalhei, namorei outras pessoas, sorri para fotos, participei de casamentos, viajei. Por fora, eu seguia. Mas por dentro, ela ainda morava ali, quietinha. Como uma gaveta que a gente não abre há anos, mas sabe exatamente o que guarda dentro. Eu fingia que tinha superado, mas bastava tocar aquela música do Skank ou sentir cheiro de jasmim. O perfume dela, para tudo voltar como um soco no estômago. E eu me perguntava, onde será que Camila está agora? Ela lembra de mim? Ou já me esqueceu por completo? A vida tem um jeito curioso de testar nossa memória emocional. Passaram-se exatos 18 anos desde aquele verão. Eu já estava com 36, barba começando a ficar grisalha, rotina de trabalho apertada e um divórcio recente que mexeu com meu chão. Naquela fase, comecei a resgatar algumas caixas antigas guardadas no sótão da casa da minha mãe. Encontrei fotos em papel, cartas dobradas com cuidado e um CD escrito com canetinha. Camila, músicas nossas. Me sentei no chão, fones no ouvido e deixei as lembranças me afogarem sem resistência. Na semana seguinte, como um empurrão do destino, recebi uma notificação no celular. Sugerido para você, Camila S. Era ela. O mesmo olhar profundo, o mesmo sorriso de canto. A foto estava atualizada, mas não havia como negar. Meu coração disparou como se eu tivesse voltado no tempo. Entrei no perfil com as mãos tremendo, e ali estava, uma cafeteria charmosa, recém-inaugurada, com o nome entre letras. E no rodapé da foto, uma frase: realizando um sonho antigo, em São João del Rei. Era a mesma cidade onde tínhamos sonhado viver juntos um dia. Coincidência? Sinal? Eu não sabia, mas só de ler aquele nome, algo dentro de mim despertou. No fim de semana seguinte, sem pensar duas vezes, peguei o carro e dirigi até São João del Rei.
Era uma viagem de 5 horas, mas minha ansiedade me fez chegar em 4. Cada quilômetro parecia me aproximar de algo que eu já não sabia se era real ou só uma memória idealizada. A cidade estava tranquila, com ruas de pedra e um ar nostálgico que combinava com o meu estado de espírito. Perguntei a um senhor na praça onde ficava a cafeteria Entre Letras e ele me apontou com simpatia. É logo ali, naquela esquina com a parede azul clara. A moça que abriu parece saída de filme. Meu coração gelou. Estacionei do outro lado da rua e fiquei alguns minutos dentro do carro, observando o movimento. A cafeteria tinha vitrines decoradas com flores secas e livros empilhados. Do lado de dentro, vi uma mulher de cabelos castanhos presos num coque despretensioso, atendendo um cliente com um sorriso. O mesmo sorriso. Era ela. Meu corpo inteiro reagiu, como se tivesse reencontrado uma parte que faltava. Mas, ao mesmo tempo, uma avalanche de dúvidas me invadiu. E se ela não me reconhecesse? E se estivesse casada? E se nem quisesse me ver? Respirei fundo, atravessei a rua, e cada passo parecia pesar uma tonelada. Ao empurrar a porta de vidro, um sino tocou suavemente, anunciando minha chegada. Ela estava de costas, organizando algumas xícaras na estante, e quando se virou, nossos olhos se encontraram. O tempo não apenas parou, ele recuou. Por um instante, voltei a ser aquele garoto com um CD na mochila e uma paçoca no bolso. Ela arregalou os olhos, levou a mão à boca e por segundos ficamos ali, paralisados. Camila largou a xícara devagar, deu 2 passos hesitantes e disse com a voz embargada: "É você. Não pode ser." Eu sorri, tentando disfarçar o tremor, e respondi: "Sou eu, Camila, depois de todo esse tempo." Ela não chorou, mas seus olhos estavam cheios. Me chamou para sentar e pediu um café, o mesmo de sempre, como se soubesse o meu gosto ainda. Conversamos por mais de 1 hora, rimos, lembramos, nos emocionamos. Ela contou que nunca conseguiu me esquecer, que tentou me procurar anos depois, mas sempre esbarrava em silêncios e perfis errados. "Você ainda está igual," ela disse. Eu apenas sorri, porque por dentro eu estava completamente despedaçado. Mal sabia ela que eu não tinha vindo apenas para reviver o passado. Eu tinha vindo para me despedir de vez. Camila me mostrou o cantinho onde escrevia poesias, uma mesinha perto da janela com vista para uma árvore que florescia em rosa. Tinha uma xícara com pincéis, uma luminária antiga e um caderno de capa marrom com as bordas gastas. "É aqui que coloco tudo o que não consigo dizer em voz alta," ela comentou enquanto deslizava os dedos sobre as folhas. Eu fingia tranquilidade, mas cada palavra dela me rasgava por dentro. Porque naquela manhã, antes de viajar, eu havia recebido os resultados dos meus exames. A notícia estava ali, dobrada no bolso da minha jaqueta, pesando mais que qualquer lembrança. Câncer em estágio avançado. Não havia mais tratamentos. Eu tinha poucos meses, talvez semanas. E no meio do caos, tudo o que me veio à mente foi: preciso vê-la uma última vez. Sentir o cheiro do jasmim, ouvir sua risada, saber que ela está bem. Eu não queria que ela soubesse. Não agora. Então sorri o tempo todo. Disfarcei. Fiz planos que nunca iria cumprir. Prometi voltar no mês seguinte, quando sabia que talvez nem estivesse mais aqui. Quis deixá-la com esperança. Ela não merecia um novo adeus abrupto. Só que naquela noite, antes de dormir, esqueci o envelope com os exames dentro do meu livro. Aquele que ela me pediu emprestado quando me acompanhou até o carro. No dia seguinte, já em casa, meu celular tocou. Era um número desconhecido, de São João del Rei. Meu coração gelou antes mesmo de atender. Do outro lado da linha, a voz dela, trêmula, baixa, tentando ser firme: "Você esqueceu um livro comigo."
Tentei parecer distraído, brinquei dizendo que era só um motivo para eu voltar logo, mas o silêncio dela me cortou como navalha. O livro estava com um envelope dentro, com seu nome, e uma palavra que me congelou: irreversível. Por um momento, não consegui responder. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Por que você não me contou? Ela sussurrou. Respirei fundo, engoli o nó na garganta e respondi: porque eu não queria que esse reencontro fosse uma despedida. Eu queria que você me visse sorrindo, não definhar. Do outro lado, ouvi o choro contido que ela tentava esconder. Eu teria ficado com você até o fim, ela disse, quase em sussurro. Ainda pode ficar, se quiser, arrisquei. E nesse instante, entendi. Eu não tinha ido até ela para morrer em paz. Eu tinha ido para viver o que o tempo nos roubou, nem que fosse por um último pôr do sol. Nos dias seguintes, Camila e eu começamos a nos encontrar sempre que podíamos. Era como se o tempo tivesse voltado, mas agora, com um peso invisível sobre nós, ela se tornou meu refúgio. Ao seu lado, os dias se tornaram mais leves e o presente já não parecia tão assustador. Mas havia algo que eu ainda não tinha contado a ela. Algo que a cada encontro eu empurrava mais para o fundo da minha alma. Eu sabia que não podia mais esconder. Então, numa tarde chuvosa, enquanto tomávamos café em seu apartamento, eu decidi finalmente abrir meu coração. Camila, disse tomando sua mão, há algo que você precisa saber. Não tenho muito tempo. Mas antes que eu pudesse continuar, ela me interrompeu com os olhos marejados. Eu também tenho algo a te contar, algo que você precisa saber e que me tortura todos os dias desde aquele verão. Eu fiquei em silêncio esperando. Ela se levantou, foi até a estante e puxou o velho caderno de poesias que havia me mostrado na nossa primeira conversa. Com as mãos trêmulas, ela abriu na última página. Lembra daquela carta que você nunca recebeu? Eu escrevi para você aquele dia no portão da sua casa, mas não enviei, porque naquele mesmo dia fui diagnosticada com um câncer raro e eu sabia que a nossa história não teria um final feliz. Então, eu parti, tentando te salvar da dor que eu não queria que você visse. Eu a olhei sem entender, até que ela completou com um sorriso triste. Eu só não sabia que, ao me afastar de você, também te tiraria a chance de me salvar. Eu também perdi você, meu amor. Nos dias que seguiram, Camila e eu nos entregamos ao que a vida nos oferecia. Como se tivéssemos recuperado o tempo perdido, vivemos cada instante com a intensidade de quem sabe que os segundos são contados. Ela começou o tratamento, decidido a lutar contra a doença com toda a força que tinha dentro de si. E eu estava ali, ao lado dela, com a mesma determinação. O amor que floresceu entre nós naquele reencontro não era mais apenas uma memória do passado. Ele se tornava a cada dia mais vívido, mais presente. Passávamos tardes em parques, jantávamos em restaurantes simples, mas cheios de significado. Ela me contava histórias de sua infância. Eu falava sobre os sonhos que eu ainda queria realizar, mesmo com o peso do futuro incerto. Às vezes, ela se sentia fraca e eu a segurava, prometendo que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, sabia que aquele tempo era um presente, talvez o único que pudéssemos realmente ter. Numa noite, enquanto observávamos as estrelas na varanda de seu apartamento, ela olhou para mim e disse: "Não sei se vou conseguir vencer essa batalha, mas se eu partir, quero que saiba que esse amor foi o melhor de todos e que mesmo que não tenha sido eterno, foi puro." Eu segurei sua mão com mais força, porque sabia o que ela não dizia. Eu também estava vivendo para que, em algum lugar no futuro, ela pudesse me ver com aquele sorriso. E se o câncer me roubasse o tempo com ela, que ao menos tivéssemos vivido um amor de verdade, que, como ela disse, duraria para sempre em nossos corações. Gostou dessa história?
Compartilhe. Gratidão.